Salmo 136. Dai graças ao Senhor porque é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Deus dos deuses, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque é eterna a sua misericórdia. Ao único que faz grandes maravilhas, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que fez o céu com mestria, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que forjou a terra sobre as águas, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que fez os grandes luminares, porque é eterna a sua misericórdia. O sol, governador do dia, porque é eterna a sua misericórdia. A lua e estrelas, governadora da noite, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que feriu os primogênitos egípcios, porque é eterna a sua misericórdia. E tirou Israel do meio deles, porque é eterna a sua misericórdia. Com mão forte, com braço estendido, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que esquartejou o mar vermelho, porque é eterna a sua misericórdia. E fez Israel passar pelo meio dele, porque é eterna a sua misericórdia. E lançou o Faraó com seu exército no mar, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que conduziu seu povo pelo deserto, porque é eterna a sua misericórdia. Ao que feriu reis poderosos, porque é eterna a sua misericórdia. E matou reis famosos, porque é eterna a sua misericórdia. Seom, rei amorreu, porque é eterna a sua misericórdia. E Og, rei de Bazã, porque é eterna a sua misericórdia. E entregou sua terra em herança, porque é eterna a sua misericórdia. Em herança a Israel, seu servo, porque é eterna a sua misericórdia. Ele que em nossa humilhação se lembrou de nós, porque é eterna a sua misericórdia. E nos livrou de nossos opressores, porque é eterna a sua misericórdia. Ele dá alimento a todo vivente, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Deus do céu, porque é eterna a sua misericórdia. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 136, por Luiz Alonso. Prolongação. Se a série do Salmo fica aberta, nada impede a adição de outras ações ou grupos, preservando o estribilho, prolongando a ladainha. Em nossas ladainhas cristãs são abundantes os títulos, mas há uma seção em forma de súplica que enumera fatos históricos da salvação. Por teu advento nós te rogamos, ouve-nos. Por teu nascimento nós te rogamos, ouve-nos. Por tua santa ressurreição nós te rogamos, ouve-nos. Por tua admirável ascensão nós te rogamos, ouve-nos. Se pela forma litânica do Salmo 136 pode-se considerar como antecedente de nossas ladainhas, pelo conteúdo está mais próximo de nossos prefácios históricos. Apropriação. Não basta prolongar. Queremos saber como nos apropriar do texto sem mudar as palavras. O primeiro quaternário não oferece dificuldade, assim como também o versículo 25. O que dizer da segunda série? Pode o cristão louvar a Deus porque deu morte ao rei de Bazã? Temos que fazer um rodeio de reflexão antes de responder à pergunta. O que uma pessoa é num momento da vida é, em parte, consequência do que foi e fez antes, ou seja, de sua história pessoal. Inclusive, quando decidimos romper com o passado e começar de novo, confrontamo-nos com nossa história. Não somos consequência fatal e mecânica de nossa história precedente. O homem pode alçar-se sobre essa história e tomar o futuro em suas mãos para encaminhá-lo livremente. Pode contrarrestar e compensar, não pode anular. Os fatos e as ações vão deixando suas pegadas e configurando nosso ser, como a erosão milenar modela a montanha.
inclusive fatos que em certo momento pareciam intranscendentes, inclusive fatos vividos na infância preconsciente, ficam registrados e armazenados, não simplesmente para perdurar, mas para influir desde o reduto esconso e quase impune da subconsciência. Um homem é sua história, não se acaba de fazer até a morte, diz o Eclesiástico 11:28. Antes da morte, não beatifiques ninguém, pois em seu fim é que se conhece o homem. Essas pegadas incorporadas na própria condição sobem às vezes à consciência e apresentam-se à memória. Os hebreus diziam que sobem ao coração. Em forma de recordação, em síntese nova, voltam a ser vividas. Podem ser transformadas profundamente ou modificadas levemente, mas aí estão, exigindo muitas vezes desempenhar papel importante em nossa vida. Há vezes em que fixamos as recordações por escrito, talvez em diário, para voltar sobre elas em momentos oportunos. Então compomos uma espécie de autobiografia e, ao compô-la, torna-se parte de nossa história. Da memória passamos às memórias. Algo análogo ocorre nas sociedades. A história as vai configurando. Se bem que não tenham memória psicológica coletiva, podem possuir órgãos autorizados ou reconhecidos de recordação, rapsodos, recitadores de lendas, cronistas, historiadores. Tampouco uma sociedade está submetida ao determinismo de sua história precedente pode virar de rumo, o que não pode é anular seu passado. Em alguns momentos, numa sociedade evoca momentos culminantes de seu passado para influir no presente. Naturalmente, a história é transformada ao ser transmitida, interpretada e reinterpretada. Se o passado configura a existência de uma sociedade, sua memória exige mais imperiosamente o concurso da palavra, oral ou escrita, para perviver como memória ativa nessa sociedade. Uma sociedade não subsiste sem um repertório de recordações compartilhadas, tanto que algumas vezes se faz necessário inventar um passado. Depois dessa introdução, será mais fácil responder à pergunta: diz respeito a cristão a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho? Ainda que a igreja não seja mera continuação da sinagoga, ainda que se tenha dado um corte mutuamente reconhecido, o corte não foi total. O capítulo 12 do Apocalipse utiliza a imagem da mãe e do filho referindo-se à comunidade de Israel e ao Messias, sem excluir outras referências. A igreja não começa absolutamente no Pentecostes, ou com a ressurreição, ou com o nascimento do Salvador. O Messias é nascido de mulher, nascido sob a lei, filho de um povo e de uma sociedade religiosa. A história do povo eleito, passando por Jesus Cristo, incorpora-se como fator configurante do ser da igreja. As memórias dessa história perduram na nova comunidade com validez ativa. Por isso, o cristão que celebra a libertação dos israelitas recorda uma peça de sua história e não pode ser indiferente a ela. Nela pode reconhecer a misericórdia perpétua de Deus, anterior à sua existência individual, presente e outra vez ativa na recordação. Por ela pode e deve louvar de novo o Senhor. Um estrangeiro nacionalizado num país chega a adotar a história desse país. A seu modo se identifica com ela e quer viver dela. Pela fé, podem os pagãos ser filhos de Abraão e continuadores de uma história. O Salmo 136 propõe de modo exemplar o problema da história na oração, concretamente da história israelita na oração cristã. Consideremos agora o denominador comum, a misericórdia perpétua. O Salmo reconhece um amor que foi se manifestando nos acontecimentos, único, idêntico a si mesmo,
cambiante em suas manifestações. Vagamente percebia o autor uma plenitude que não se podia expressar com palavras, porque era inesgotável. Por isso deixou aberta sua série. Pois bem, João, em seu prólogo, define a plenitude de Deus no binário que aparece a datar o binário clássico do Antigo Testamento. Essa plenitude manifesta-se final e definitivamente em Jesus, o Messias. Moisés só pode dar a lei. O amor e a lealdade fizeram-se realidade em Jesus. O Salmo 136 articula algumas facetas dessa plenitude. Jesus conduz a série a seu cume. De certo modo, a encerra, possuindo ele a plenitude. Em outro sentido, abre-se a novas dimensões de altura e profundidade, largura e comprimento, porque também ele é inesgotável. A ti, as visões te vislumbravam, as parábolas te assinalavam, os mistérios te desejavam, as figuras corriam para ti, os símbolos assemelhavam-se a ti de antemão. Todo o Antigo Testamento tendia para o Novo, como que operando o seu lugar, como todos os rios desembocam no mar. O mar é Cristo, capaz de receber as fontes, os arroios e os rios que brotam da Escritura. Efrém, hinos. O Salmo 136 converte-se em cântico da nova Páscoa, e como o perpétuo não terminou, no cântico da futura parousia.